Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Meus amados, depois de tudo o que eu lhes disse até agora com respeito à pessoa de Deus e ao seu padrão de perdão, dá para compreender qual é o padrão de perdão que nós também devemos adotar em nossas vidas e nas nossas relações? Agora, se esses argumentos ainda não são suficientes, eu preciso então declarar que falar de perdão é falar de Jesus. É falar daquele que rasgou o escrito de dívida que pesava contra nós, liberando-nos de um débito impagável. É exatamente isto o que nos diz Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14, onde lemos: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ele rasgou a cédula que era contra nós. Dívida esta que ainda hoje insistimos em contrair quando tantas vezes pecamos contra Deus. Jamais devemos nos esquecer do tamanho da nossa dívida e a quem de fato pertencia aquela cruz. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Os pecados pelos quais Jesus foi condenado e crucificado eram e são os meus, os seus, os nossos. E mesmo preso ali naquela cruz que não era dele, mesmo em agonia, Jesus fez questão de colocar diante do Pai um último pedido a nosso respeito. Ele bradou para Deus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Oração como esta só pode brotar de um coração amoroso, cheio de graça e de misericórdia. Diferentemente do que possa parecer, um coração perdoador não é um coração que ignora os fatos. Esta oração de Jesus revela duas verdades preciosas. A primeira é que ele sabia o que estava fazendo. Não era algo sem reflexão, não se tratava de um martírio, nem tampouco foi um jogo de cena. Jesus sabia que estava ali naquela cruz, pois esta era a única solução. Não havia um plano B para a nossa redenção. Nossa dívida para com Deus era astronômica, gigantesca. Só Jesus mesmo poderia tomá-la sobre si e saldá-la devidamente perante Deus. E ele o fez apesar de nós mesmos. A segunda é que ele sabia que nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Só mesmo um coração misericordioso pode olhar para tanta maldade e enxergar que esta maldade é fruto da ignorância e, como resultado, implorar a Deus o perdão como resposta a tanto desagravo. Por esta razão, ele liberou o seu perdão para tantos que, mesmo o tendo ofendido conscientemente, são tidos por ignorantes, que não sabem o que fazem, pois são vistos através do olhar de um Deus amoroso, misericordioso e compassivo. Ele sabia e sabe o tamanho da nossa ignorância quanto ao fato de que não temos entendimento verdadeiro do que é estar condenado eternamente, do que é ficar separado de Deus para sempre como resultado de nossas ofensas contra Ele. Foi por esta razão que ele tomou a cruz. Precisamos contemplar aquela cruz como sendo a máquina fragmentadora onde Jesus triturou, onde ele inutilizou, onde ele invalidou, anulou para sempre todo o escrito de dívida que pesava contra nós. Fazendo assim, compreenderemos a extensão do amor por nós ali demonstrado em forma de perdão. Daí, então, compreenderemos perfeitamente o que Deus espera de nós com relação à prática do perdão de uns para com os outros. Quando compreendemos que Ele perdoou toda a traição, toda a ofensa, toda a culpa, toda a mentira, toda a inveja, toda a soberba, toda a indiferença, toda a insensatez, toda a calúnia, toda a maldade, toda a injustiça, todo o erro, todo o pecado de todas as pessoas, de todas as idades, de todos os tempos, de todos os lugares do mundo, e que, obviamente, eu e você estamos inclusos nesse perdão, então alcançaremos um coração perdoador.
Se compreendermos a extensão do perdão que recebemos, então hoje mesmo já se tornará um dia no qual poderemos replicar a graça e a misericórdia que alcançamos da parte de Jesus sobre a vida das pessoas que de alguma forma nos ofenderam. Todo perdão retido será liberado. Libertaremos os que se tornaram refém dos nossos corações magoados. Liberaremos os que nos ofenderam e derramaremos amor sobre aqueles que nos machucaram. Certa feita, Pedro, um dos discípulos de Cristo, lhe perguntou o que lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ao dar tal resposta a Pedro, creio eu que Jesus estava querendo nos ensinar a seguinte verdade. Se concedermos perdão 490 vezes a uma mesma pessoa que peque contra nós, então, com certeza, alcançaremos um coração perdoador. A questão do perdão é uma das mais delicadas para o cristão, porque geralmente é vista e pensada pelas lentes da natureza humana. Geralmente não é olhada do ponto de vista divino. Isto dificulta demais o entendimento que o cristão precisa ter a respeito do perdão. É por isto que eu tenho afirmado constantemente que não há como se falar em perdão sem falar de Deus e da maneira como Ele lida com os nossos erros. Meu querido, minha querida, é possível que você esteja vivendo debaixo de grande pressão devido a ofensas não perdoadas, guardando ressentimentos, sofrendo por conta das amarguras acumuladas decorrentes de relacionamentos rompidos. Mas, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, eu lanço a você um desafio. Pare de achar justificativas que te ofereçam boas razões para permanecer ofendido. Deixe que o Espírito de Deus quebre todo o orgulho que se instalou na sua alma. Abra mão do seu direito de ficar ofendido e ofereça ao outro um coração perdoador. Pense nisto. Vamos orar? Pai querido, obrigado por tão grande perdão que alcançamos da parte do Senhor. Mesmo sendo tão grande como és, verdadeiro, onisciente, precioso, o Senhor se inclina e se achega a pessoas como nós, cheios de deficiência, e nos libera perdão. E nos manda o teu Filho para morrer na cruz por nós, a fim de rasgar o escrito de dívida que pesava contra nós. E Ele fez isso com um coração generoso e gracioso. E com isso, Senhor Deus, nós somos instados por Ti, para que também concedamos perdão àqueles que nos ofendem. Que possamos, sim, apresentar aos outros um coração perdoador, replicando assim a graça e a misericórdia que recebemos da Tua parte para aqueles que de alguma forma nos machucaram e nos ofenderam e que tem sido motivo dos nossos ressentimentos e de nossa dor. Ser misericordioso para conosco e libera o nosso coração de toda mágoa e que possamos, sim, Senhor Deus, conceder perdão àqueles que nos ofenderam. É a oração que nós fazemos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quinta-feira. Fiquem na paz do Senhor.